Olá, meu nome é Juliana Castilhão Benchaia, eu sou aluna do último período de licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida e, utilizando como base a BNCC, eu vou apresentar uma aula para o 9º ano do ensino fundamental para a disciplina de Laboratório de Ensino, Memórias e Novas Tecnologias em História. O tema dessa aula é a mulher na Primeira República no Brasil. A competência é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. O objeto de conhecimento é anarquismo e protagonismo feminino até os dias de hoje. A habilidade é relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais. Vou utilizar também uma bibliografia como base para essa aula. É um livro chamado Nem Pátria Nem Patrão, Memória Operária, Cultura e Literatura no Brasil, do autor Francisco Fut Hardman, da editora Unesp. Também um livro chamado Breve História do Feminismo no Brasil e Outros Ensaios, da Maria Amélia de Almeida Teles, da editora Alameda. O livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da autora Djamila Ribeiro, da editora Companhia das Letras. Além também de uma tese da historiadora Mariana Afonso Pena, chamado O Anarquismo e a Questão das Mulheres, publicado pela revista Espaço Acadêmico. Além também de alguns dados que eu vou trazer mais para o final desse vídeo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da Organização Mundial de Saúde, e dados também da Lei Maria da Penha, que foram publicizados pela Câmara Legislativa. Esses dados vão estar linkados, né? Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo os links direitinho para quem, enfim, né, quiser ler mais e ver esses relatórios, enfim, conhecer mais. Bom, então hoje a gente vai começar a nossa aula, né, falando sobre o anarquismo e o protagonismo feminino e a condição da mulher até os dias de hoje no Brasil. E para começar, a gente precisa entender melhor a relação que existiu entre as ideias anarquistas no Brasil e o reforço do movimento feminista por aqui. E assim, aqui é melhor que a gente esclareça, né, para quem está acompanhando, o que os historiadores chamam de anarquismo. Anarquismo é uma teoria social que ganhou força no mundo do século XIX, que era basicamente contra o Estado, contra as formas de governos, contra o capitalismo, contra todo esse sistema econômico, né, e também contra a igreja. Ou seja, de uma forma geral, os anarquistas eles eram contra toda e qualquer forma de exercício de autoridade de uma instituição. E foi uma ideia que surgiu na Europa no século XIX, mas que é trazida para o Brasil também, né? E tem uma forte influência sobre o movimento operário brasileiro no início da década de 1920. Os anarquistas também achavam que era necessária uma revolução social que acabasse com essas formas de opressão, né? Que eu falei, o capitalismo, a igreja, o Estado. Diminuísse a desigualdade social entre as pessoas, e a maneira de fazer isso era o que eles chamavam de ação direta, ou seja, que os trabalhadores se organizassem direto contra aquilo que os oprimia. Essa forma de pensamento vai ter no Brasil uma relação direta com o crescimento da luta pelos direitos das mulheres, o que a gente chama de feminismo. No Brasil, nesse contexto, houve uma aproximação de ideias do anarquismo com o feminismo, e a gente vai ver como que esse processo aconteceu e por que aconteceu dessa forma. Primeiramente, a gente tem que falar que existia um feminismo brasileiro anterior à entrada das ideias anarquistas no Brasil. No século XIX, existiam algumas organizações, né, que queriam a ampliação dos direitos das mulheres, mas ainda com pouca adesão e com conquistas que vinham muito aos poucos. Então, por exemplo, foi no início do século XIX que as mulheres começaram a ser autorizadas a frequentar as escolas e depois, já para o final do século XIX, que elas foram autorizadas a frequentar o ensino superior, as faculdades. Mas aqui vale a gente ficar atento que a autorização para frequentar, ela não quer dizer que isso era bem aceito socialmente. O Brasil tem uma tradição bastante antiga de patriarcado, né? Ou seja, de famílias estruturadas no poder masculino, que ocupavam também todas as outras esferas, né, sociais e políticas de poder.
Isso existia também no século XIX e esses avanços das mulheres, eles foram mais exceção do que regra. Mas ainda assim é importante a gente perceber que já existia um movimento no sentido de garantir a ampliação da participação feminina na sociedade. Esse movimento, porém, ele se amplia, né, de forma bastante decisiva, muito por conta da industrialização, ou seja, quando começam a surgir as primeiras fábricas, sobretudo aqui no começo do século XX, a partir da década de 1910, né, quando as mulheres começam a se oferecer também como força de trabalho, a ocupar esses postos de trabalho, né, nas fábricas. Isso faz com que a participação feminina nesse momento de modernização do Brasil seja bastante importante e comece a crescer. A gente tem que entender que isso não quer dizer que essas mulheres eram aceitas sem nenhum tipo de discriminação. Existia discriminação salarial para essas mulheres, por exemplo, e ainda existia também um pensamento muito forte na sociedade de que as mulheres deveriam se ocupar somente das tarefas domésticas. De toda maneira, a industrialização traz esse tema mais para o centro do debate. E com o surgimento, né, dessa classe operária no Brasil e o aumento do número de operários e trabalhadores, isso passa a ser um tema também de discussões dentro dos movimentos operários. No Brasil, na década de 1910, a principal referência que existia dentro dos movimentos operários, né, de ideias de transformação para a sociedade, era o anarquismo. Por isso que existe essa associação no Brasil, né? Os movimentos por ampliação dos direitos das mulheres, né, no seio do movimento operário, dentro do movimento operário, ele surge numa associação direta com as ideias anarquistas. Muitas dessas mulheres anarquistas, elas se envolveram, por exemplo, na greve geral de 1917, que foi um movimento muito importante, e elas acreditavam que a emancipação social, ou seja, libertar-se do capitalismo, tinha que vir juntamente com a emancipação de gênero, ou seja, que as mulheres pudessem se emancipar também da opressão da sua família e dos seus maridos. Isso é muito importante, porque mostra já uma transformação, né, e uma intensificação desse movimento por igualdade de gênero, que é o que a gente chama hoje de feminismo. Bom, só que como tudo, né, a história mostra isso, as conquistas são por vezes muito lentas, né, elas fazem parte de um processo histórico. E no caso do Brasil, por exemplo, a participação política governamental das mulheres, ela só começa a aparecer, e mesmo assim muito pouco, lá pelo fim da década de 1920, mais especificamente em 1928, e com a mulher que consegue autorização judicial para votar, porque o voto no início do século XX era exclusivamente masculino, e um ano mais tarde, né, em 1929, a primeira prefeita em um município da América Latina é eleita, né, Alzira Soriano. Mas vejam bem, tudo foi conseguido na justiça com muita dificuldade. No Brasil, as mulheres só foram autorizadas a votar no governo do Getúlio Vargas a partir de uma lei que saiu em 1932. Sendo que a primeira vez que as mulheres foram às urnas em nível nacional foi em 1933, para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que ao fazer uma nova Constituição para o Brasil, as pessoas foram votar e foi a primeira vez que houve uma participação nacional de mulheres. Bom, isso é interessante, né, da gente perceber, porque na década de 1930 já havia outros movimentos pelo mundo no sentido de aumentar a participação das mulheres, aumentar o protagonismo feminino na sociedade. O mais conhecido deles foi o movimento das sufragistas na Inglaterra, onde havia uma organização pública no sentido de garantir o direito ao voto. Aqui eu vou abrir um parênteses, né, necessário e para citar a autora Djamila Ribeiro e ressaltar que a luta feminista sufragista era uma luta ainda exclusiva das mulheres brancas de classe média alta e que não pautavam as especificidades das mulheres negras, né, por exemplo, que ainda estavam muito aquém de oportunidades de inserção na sociedade, tanto por conta do racismo quanto da desigualdade social gritante que ainda existia nessa parcela da população. Bom, de qualquer forma, nessa época, ainda tinha gente que pensava que a mulher não tinha que votar porque ela estava submetida ao marido
E o que essas mulheres mostraram é que elas não pensavam dessa forma. E o movimento feminista no Brasil foi muito importante para a garantia desse direito que veio com o Getúlio Vargas. Mas que não caiu do céu, né? Foi fruto de muita luta dessas mulheres e que segue até os dias de hoje. Aqui eu vou exemplificar, né, em como que a desigualdade de gênero ela permanece até os dias de hoje. E eu vou citar 5 dados que mostram por que é que nós ainda precisamos falar sobre isso. O primeiro dado é que uma mulher é morta a cada 7 horas por ser mulher. O dado mais recente sobre feminicídios é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que no ano passado divulgou um levantamento mostrando que, em 2018, 1.206 mulheres foram assassinadas. As mortes foram registradas como feminicídio, ou seja, quando a vítima morre por causa da sua condição de gênero. 9 em cada 10 casos, a mulher foi morta por um companheiro ou um ex-companheiro. O segundo dado é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está no 5º lugar dos países que mais matam mulheres no mundo no contexto de violência doméstica. O ranking é feito em 84 países. Um terceiro dado, né, para exemplificar ainda essa enorme desigualdade que existe entre as mulheres na sociedade, é que uma mulher sofre violência doméstica a cada 2 minutos. Em 2018, foram registrados 263.067 casos de lesão corporal dolosa dentro da Lei Maria da Penha. Isso significa que a cada 2 minutos uma mulher apanhou do marido, namorado ou ex-companheiro. Um quarto dado é que o Brasil bateu recordes de registros de estupro. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros de violência sexual eles vêm crescendo anualmente. E no levantamento divulgado em 2019, referente ao ano de 2018, bateu o recorde de mais de 66 mil casos. A média é de 180 crimes por dia. Um quinto e último dado, né, dessas disparidades ainda, né, sobre as mulheres na sociedade, é que uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos. O país vive uma trágica epidemia de violência sexual contra menores. E isso impulsiona um outro dado alarmante. 75,9% dos agressores são conhecidos das vítimas, em sua maioria padrastos, pais, tios, primos, vizinhos e amigos da família. Bom, os dados eles são estarrecedores e para encerrar, né, e para que fique bastante claro, um dos pontos centrais dessa aula é a existência de uma relação direta entre movimentos sociais, né, como os movimentos operários ou o movimento do protagonismo feminino, e a conquista de direitos. A história mostra pra gente que todos os direitos que a gente consegue, né, como direitos trabalhistas, os direitos das mulheres, da população negra, das pessoas LGBTQI+, dos indígenas, eles se constroem com muita luta, com o enfrentamento do padrão mais estabelecido, né, na sociedade, que nem sempre preza pela inclusão. Ou seja, todos os direitos eles são resultados da luta de muitas pessoas e mesmo da vida de algumas pessoas que tiveram que entregar para a causa da ampliação dos direitos. No caso das mulheres, isso foi bastante forte, né, e ainda é uma discussão muito necessária, porque a desigualdade de gênero ela persiste no Brasil. E acredito que essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.